Olá, senhores, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa videoaula de inspeção de equipamentos. Como todos já sabem, meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa terceira videoaula sobre tratamento de água e inibidores de corrosão. De maneira que nessa nossa terceira videoaula vamos dar início aos processos de tratamento, da nossa água aqui, e vamos tratar mais especificamente dos tratamentos primários, como clarificação, clarificação e etc. Então, sem mais delongas, por favor, acompanhem comigo aqui a minha apresentação. Bom, tratamentos primários. Clarificação. A clarificação pode ser definida como sendo a remoção da matéria finamente dividida e em suspensão em uma água. Ela remove também parte da alcalinidade, que foi citado na outra aula, que era importantíssimo ser removido, e às vezes parte da dureza, que são aqueles minerais contidos lá, o cálcio, o sódio, o magnésio. Quando necessária, ela é o primeiro passo a ser dado em qualquer tipo de tratamento de água, porque ela remove as partículas que são mais brutas, assim, por assim dizer. A clarificação da água é um processo que envolve 4 etapas: coagulação, sedimentação, cloração e filtração. É importante saber isso. Bom, coagulação. Mistura de produtos químicos com a água, produtos estes são chamados de coagulantes e a floculação, certo? Ou seja, você adiciona à água uns elementos que fazem com que haja uma coagulação. Os mais efetivos são o sulfato de alumínio, sulfatos ferríticos e ferrosos, o cloreto férrico, o aluminato de sódio e os polieletrólitos, certo? Esses são os agentes coagulantes mais bem empregados no mercado, na indústria. Em muitas águas in natura, estão presentes coagulantes natural que, quando presentes em quantidade suficiente, floculam com um simples ajuste do potencial hidrogênico. Um exemplo de coagulante natural é o nosso magnésio. São utilizados também auxiliares de coagulação, que são geralmente produtos alcalinos, tais como o óxido de cálcio e o trióxido de sódio, trióxido de sódio, e o hidróxido de sódio propriamente dito. Eles são utilizados quando a água mineral apresenta alcalinidade total muito baixa, certo? Se a alcalinidade é baixa, você utiliza produtos com teor de hidroxila aniônica, de maneira que equilibre o potencial hidrogênico. E ainda, para ajustar o pH, ótimo é aquele onde a coagulação da água ocorre num tempo relativamente curto, com certa dosagem de coagulante, ou em um tempo maior quando a dosagem do coagulante é menor. Cloração. A principal finalidade da cloração é a esterilização da água com o fim de torná-la potável. Outra finalidade é a utilização do cloro como coadjuvante na coagulação, uma vez que ele destrói certos micro-organismos que inibem a formação de flocos, além de oxidar a matéria orgânica e ajudar o sistema de tratamento relativamente limpo. Certo, é aquela velha história de adicionar cloro, derivados de cloro também. A cloração pode ser realizada por meio de cloro gasoso ou o hipoclorito de cloro, contendo cerca de 10% de cloro livre. O cloro gasoso deve ser utilizado quando se deseja grandes quantidades de água por razões de economicidade, certo? Porque a quantidade de partículas de cloro livres no gás é maior do que nesse hipoclorito, certo? Ou até mesmo em outras formas de cloro, como em pedra, que você vê em aplicações de piscina, de maneira que esse cloro gasoso é aplicado para altas quantidades de água em um valor mais em conta. Filtração. Consiste na passagem de água por filtros para remoção de sólidos suspensos. É uma operação puramente mecânica que muitas vezes não é capaz de reter toda a matéria suspensa. Veja bem, filtração é o que nós já entendemos muito bem. Passagem de água por filtros e pelo meio da retenção, certo? Os sólidos são suspensos, eles ficam retidos. Sendo que existem sólidos, embora levem o nome de sólidos, eles possuem uma dimensão muito pequena, de maneira que eles não ficam retidos nesse filtro, nessa peneira desse filtro, certo? E eles acabam passando. É executadas por filtros que funcionam por gravidade ou por filtros que funcionam sob pressão. Filtro por gravidade
atua pelo princípio da gravidade. Filtros sob pressão são aqueles que, pela diferença de pressão, pela aplicação da pressão, o seu sólido em suspensão acaba sendo retido. Abrandamento. O abrandamento ou amolecimento de uma água consiste na remoção total ou parcial de minerais como cálcio e magnésio nela presentes, quase sempre na forma de bicarbonatos, sulfatos e cloretos, como vimos na videoaula anterior. Basicamente, há 3 processos de amolecimento de água. Atenção, o processo da cal sodada a frio e a quente, o processo da cal sodada a quente com fosfatos trissódico, disódico ou até mesmo monossódico, e por último o processo da troca de cátions por resinas. São as formas de abrandamento da água. O abrandamento ou amolecimento de uma água consiste na remoção, certo? Então, processo da cal sodada e suas variações. É aplicável para abrandar águas de dureza muito alta, geralmente maiores que 150 partes por milhão em termos de trióxido de cálcio aqui, né? Carbonato de cálcio, na verdade, senhores. Este processo reduz a dureza para cerca de 15 a 30 partes por milhão quando aplicado a quente. O processo da cal sodada não é eficiente para abrandar águas que apresentam maiores concentrações de magnésio do que de cálcio. Nesse caso, é imprescindível o uso de coagulantes. Assim como a temperatura exerce certo efeito no processo de clarificação da água, o faz no abrandamento. O processo de abrandamento com a cal sodada a quente é mais efetivo que quando executado a frio, pelo motivo que nós já vimos anteriormente. Frequentemente, o efluente do processo da cal sodada a quente é tratado com fosfatos para reduzir a dureza final da água para cerca de 1 parte por milhão, ou seja, elimina e muito esse percentual de dureza, né? Perfil de dureza. Nesses casos, costuma-se adicionar à água uma quantidade de fosfato um pouco maior do que a dureza de cálcio da mesma e uma quantidade de soda cáustica suficiente para ajustar o pH da água para 10, 5 e 11. Temos aqui agora o abrandamento por troca de cátions e desalcalinização. É a técnica mais aprimorada para abrandar águas, uma vez que empregam resinas trocadoras de cátions, especificamente as que trocam sódio por cálcio e magnésio. O abrandamento da água por troca de íons é relativamente simples e altamente efetivo. Esse processo consiste em passar a água a ser abrandada por um leito de resinas, né, que troca-se cátion por resinas trocadoras de cátions na forma de sódio. Dessa forma, o cálcio e o magnésio são presos pela resina e o sódio é liberado. Quando houver interesse em remover a dureza e a alcalinidade devido ao bicarbonato de sódio, adota-se o uso de resinas catiônicas fracamente ácidas, para que possa ter o equilíbrio entre a alcalinidade e a acidez. A eficiência desse processo na remoção da dureza da água é excelente quando a razão entre a dureza total e a alcalinidade for menor ou igual a 1. Temos aqui agora a desmineralização. É o processo de remoção praticamente total dos íons presentes em uma água através de resinas catiônicas e aniônicas, sendo também esse processo chamado desionização, certo? Então, é a retirada dos minerais, certo? Por meio de resinas catiônicas ou aniônicas, de maneira que, por essa razão, é chamado também de desionização. Consegue-se a desmineralização de uma água ao passá-la por colunas de resinas catiônicas na forma de H+, e aniônicas na forma de OH-, que é a hidroxila, né? Separadamente, ou então em uma só coluna que contém esses dois tipos de resina. Temos aqui os sistemas de água de refrigeração. Os principais tipos básicos de sistemas são os seguintes: são os abertos, sem circulação de água. Temos os fechados, com recirculação de água, e os abertos, com recirculação de água. São esses 3 sistemas de tratamentos aí. Aqui nós temos um esquema, né, de como funciona a água bruta, a coleta dela aqui, as bacias. Quais são os principais problemas que esses sistemas apresentam? Primeiro são os sólidos suspensos, né, que são as impurezas sólidas que ficam boiando. As crostas são aquilo que são sedimentado ali, depositado ali ao longo do tempo.
Depósitos biológicos, que são pelos próprios micro-organismos, formados pelos micro-organismos, e a própria corrosão. Sólidos suspensos provocam erosão na parede das tubulações em áreas de estagnação, além de restringirem o volume de água circulada e contribuem para a formação de pilhas de aeração diferencial, por se concentrarem, nas paredes. Para se evitar esses problemas, esses depósitos deverão ser decantados em bacias especiais. Aqui, uma erosão por SS, que acontece com a estrutura. Bom, crostas são decorrentes da existência de sais minerais dissolvidos na água, que em determinadas condições se cristalizam sobre as superfícies. A utilização de substâncias anti-incrustantes, como fosfonatos, fazem com que tais problemas sejam minimizados. Então, crostas são o quê? Nada mais do que aquela deposição de sais minerais que são dissolvidos na água e ficam secretados ali nas paredes da sua tubulação, ou do seu tanque, ou do equipamento que for. Depósitos biológicos são principalmente algas, fungos, bactérias formadoras de limo e bactérias corrosivas que podem se depositar, causando diminuição da transferência de calor e no fluxo de água, podendo mesmo, em alguns casos, chegar à obstrução da superfície de troca térmica. Então é aquilo que eu já lhes disse. São nada mais que micro-organismos que formam organismos maiores, certo? E esses se instalam no interior do nosso equipamento, impedindo assim o processo, natural de funcionamento e causando até em alguns casos uma corrosão. Além disso, podem propiciar a formação de pilhas de aeração diferencial com intensa corrosão sobre o depósito. Problema esse que pode ser agravado com o aparecimento de bactérias anaeróbicas, que não dependem de ar. Bactérias resultoras de sulfato, que geram H2S, que é o ácido atacando os metais. A proliferação desses micro-organismos é controlada com a utilização de cloro, na cloração. Aqui temos a foto de uma lama, e slime em torre de resfriamento, a presença dela aqui. Temos aqui um trocador de calor casco tubo com slime, certo? Olha como é que ele está totalmente cheio de depósitos. Bom, senhores, e com isso terminamos aqui a nossa primeira videoaula, certo? Espero que tenham entendido essa nossa primeira videoaula, na verdade, sobre os pré-tratamentos, que de fato essa seria a nossa terceira, certo? De maneira que na nossa próxima videoaula e última sobre o assunto estaremos falando aqui sobre a corrosão nesse aspecto específico, por conta do não tratamento de uma água, o que ela pode causar. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.